Arquivos Kenab de cobrança ao Banco Sicoob. Layout Kenab 240 posições. Então, por essa ferramenta, nós vamos gerar o arquivo Kenab para gerar boletos em lote ao Banco Sicoob. Na aba Iniciais, colocamos os dados da empresa, o CNPJ com ponto, traço e a barra, razão social sempre em caixa alta, sem acento, o código do convênio com o banco é só solicitar ao gerente, que ele vai passar o código, geralmente são 3 dígitos, mas caso tenha mais dígitos, sem problemas. A agência, dígito da agência, se ele existir, senão ele deve ficar em branco. O número da conta corrente e o dígito, se ele existir. Data da geração do arquivo tem uma função dentro do sistema já pegando a data atual. Ou seja, estou gerando esse arquivo no dia 20 de 8 de 2026. Amanhã ele já vai estar com a data de 21 e assim por diante. E o arquivo que for gerado na mesma data deve ser importado, senão vai gerar erro no banco. E o número sequencial de arquivo funciona assim. O primeiro arquivo é o sequência 1. Aí o segundo 2, 3 e assim por diante. Então os dados iniciais eu não vou dar nenhuma manutenção. Os dados ficam fixos até o número sequencial. E como eu disse, cada arquivo fica com uma sequência. Vou deixar aqui como 1, meu primeiro arquivo. Então venho aqui para informações. Nessa tela aqui são os dados dos clientes. Cada linha corresponde a um boleto. Então eu vou exemplificar aqui cada campo aqui como a gente deve digitar. Primeiro, o nosso número é quando a própria empresa for informar o nosso número. Lembrando que tem que ter o dígito no final. Então aqui a gente vai informar se vai ser o Sicoob que vai emitir ou se vai ser o próprio cliente, a própria empresa. Se for a própria empresa, ela tem que informar o dígito aqui, os números com o dígito no final. E o banco pode informar como é feito esse dígito aqui. Eu recomendo que utilize sempre para que o próprio banco emita, para não se preocupar com esse dígito. Vou deixar aqui, vou fazer três testes. O número do documento, digamos que o meu último documento que eu tinha informado lá manualmente foi o 75, então aqui vai ser o 76, 77 e 78. São os números dos meus próximos documentos. Mas digamos que são os primeiros, então vai ser o 1, o 2 e o 3. Data do vencimento, vou colocar que todos vão vencer no dia 20 de 9 de 2026. Vou replicar essa data aqui para os demais campos. O valor do título vou colocar que é de R$1.000. R$1.000,50 nesse caso e R$1.000,55 nesse caso. Por que eu informei esses valores? Eu quero informar aqui que o Excel, caso vocês coloquem dessa forma com a casa decimal, com os 2 dígitos, e o Excel oculte, não tem nenhum problema. Porque essa coluna ela está como geral. Ela deve estar formatada como geral ou como numérica. Então, se eu selecionar a coluna inteira aqui em página inicial, aqui eu vou ver que ela vai estar em geral ou numérica. Eu não posso utilizar nenhum outro campo, porque senão não vai fazer o cálculo. Em geral e numérico ele faz a contagem. O contrário não. Então, caso o Excel ignore a casa decimal, mas esteja na formatação geral, não tem nenhum erro. Espécie do título, tem uma lista aqui, eu preciso informar quais são o tipo, a espécie. Vou colocar aqui que é duplicada mercantil em todos os casos. A data da emissão do título, vou colocar a mesma data de hoje. Opa, 20 de 8 de 2026. De novo, 20 de 8 de 2026. E vou replicar para as demais. Copia e cola aqui para as linhas de baixo. Os juros, eu vou informar se é isento, se é um valor fixo, ou se é uma taxa. Data dos juros. Como a primeira opção eu já deixei que é isento, então essa aqui eu não informo. Aí na segunda eu vou colocar que os juros ele vai correr no dia
seu vencimento é 20/9, então 21/9 de 2026. Vou informar por debaixo também. O valor, como nesse é isento, não coloco o valor. Nesse aqui eu vou colocar que o valor é de R$5. Lembrando que esse é o valor por dia. Já aqui é a taxa, então aqui é uma porcentagem. Vou dizer que a porcentagem aqui vai ser de 0,5%. Só preciso colocar 0,5%, não preciso do cifrão aqui nesse caso. Nem devo colocar, porque aqui sempre é numérico. Desconto, também vou informar se não vai ter desconto, se vai ser um valor fixo ou se vai ser um percentual. Esse caso não tem desconto, não informo. Esse caso eu vou dar o desconto se ele pagar até o dia 15/9. E no de baixo também, até o dia 15/9. Aqui a porcentagem que eu vou dar para esse caso é de R$15. E aqui a porcentagem que eu vou dar para ele vai ser de 1%. Aqui são os dados do cliente, o CPF ou CNPJ, sempre com o ponto, o traço e a barra. Então, nesse primeiro caso, eu vou colocar aqui um CPF. E nesses demais aqui, eu vou colocar CNPJ. E não posso repetir o mesmo CPF ou CNPJ no mesmo arquivo, senão vai dar duplicidade. Aí aqui o nome dos clientes, vou colocar aqui cliente 1, e assim por diante, o 2 e o 3. O endereço de cada um deles. Vou colocar centro para ambos os casos. O CEP. O CEP pode ser informado com o ponto e o traço dessa forma. A cidade. No caso, a cidade ela não pode ter o acento. Então, dessa forma. Dessa forma. E o F. Vou replicar aqui para os demais também. Aqui no caso de multa, mesma situação. Se é isento, se é valor fixo ou se é um percentual. Isento não coloco data, percentual eu coloco, percentual e valor fixo. E o valor, vou colocar que o valor aqui é de R$10. E no caso de percentual, vou colocar que é 0,7%, dessa forma. E essas informações de mensagem? Essas mensagens aqui são o que vai constar no corpo do boleto. Então, no caso aqui, cada um seria uma linha. Então, aqui texto 1, essa seria a segunda linha, texto 2, e assim por diante. Vou deixar apenas texto 1 aqui, nesse aqui de cima eu vou deixar o texto 2, mas não é obrigatório esse preenchimento. Então, digamos, já tenho todos os meus boletos, cada linha aqui corresponde a um, vou gerar o boleto. Clico em Knab, ele me pergunta o nome do arquivo, vou chamar ele de arquivo 1, e dou um OK. Arquivo salvo em download. Se eu abrir aqui minha pasta de download, o arquivo, o banco aceita tanto .txt como .ren, nesse caso .txt, mas eu poderia modificar também isso aqui dentro do código. Vou abrir o arquivo, e esse arquivo está pronto para ser importado no banco. Claro que esse não vai funcionar porque são dados fictícios, mas vou voltar aqui no meu Excel. Digamos que mês seguinte eu vou gerar novos boletos para os mesmos clientes. Então, só venho aqui em iniciais, só mudo o número sequencial, essas informações permanecem a mesma, claro que aqui já vai ter mudado a data, vai ser 20/9. Venho aqui e dou a manutenção necessária. Então aqui os documentos vão ser o 4, 5, 6. Aí eu modifico data de vencimento, o valor gerado do título e todos os dados que forem necessários modificar. Geralmente são os valores. Feito isso, vou gerar o arquivo.
Não posso utilizar o mesmo nome, porque aqui já tem o arquivo 1, então aqui eu devo usar outro nome, arquivo 2, e arquivo salvo em download. Aí ele gerou aqui o meu novo arquivo. Voltando aqui, se caso eu não tenha me atentado, que já tem o arquivo 2 lá, digamos que esse aqui já é meu terceiro arquivo, vou gerar meu arquivo 3, só que eu não me atentei do arquivo 2 e gerei com o mesmo nome, o Excel vai deixar, só que o que ele vai fazer? Ele vai juntar arquivos. Ele vai pegar o arquivo anterior e vai colocar o novo arquivo embaixo dele. Então vai ficar dessa forma. Vamos ter um arquivo aqui e o outro aqui. Isso não pode acontecer, vai dar erro no banco. Então, nesse caso, o ideal ou deletar o arquivo e gerar um novo, se quiser utilizar o mesmo nome, ou o ideal é gerar um novo nome. Mas, voltando aqui na planilha, caso não sejam os mesmos clientes aqui, vão ser novos clientes, posso clicar no botão apagar e ele vai limpar tudo. E aí eu coloco os novos dados. E aqui iniciais, lembrando de sempre de modificar o número sequencial do arquivo para não dar duplicidade lá no banco.